Manifesto do Partido Comunista Karl Marx e Friedrich Engels. Anda um espectro pela Europa. Espectro do comunismo. Todos os poderes da velha Europa se alinham para uma santa caçada a esse espectro. Papa, o Tsar, Metternich, Guizot, radicais franceses e policiais alemães. Onde está o partido de oposição que não tivesse sido vilipendiado pelos seus adversários no governo como comunista? Onde está o partido de oposição que não tivesse se arremessado de volta, tanto contra oposicionistas mais progressistas como contra os adversários reacionários e a recriminalização estagnante do comunismo? Deste fato conclui-se duas coisas: o comunismo já é reconhecido por todos os poderes europeus como um poder. Já é tempo dos comunistas exporem abertamente perante o mundo inteiro o seu modo de ver, os seus objetivos, as suas tendências e de contraporem à lenda do espectro do comunismo um manifesto do próprio partido. Com esse objetivo, reuniram-se em Londres comunistas das mais diversas nacionalidades e delinearam o manifesto seguinte, que é publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês, agora sendo lido em português. 1. Burgueses e proletários. A história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. Livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses de corporações e oficial. Em suma, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora aberta. Uma luta que de cada vez acabou por reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes em luta. Nas anteriores épocas da história, encontramos quase por toda parte uma articulação completa da sociedade em diversos estados, uma múltipla gradação das posições sociais. Na Roma antiga temos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, burgueses de corporação, oficiais, servos e ainda por cima, quase em cada uma dessas classes, de novo, gradações particulares. A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, não aboliu as oposições das classes, apenas pôs novas classes, novas condições de opressão, novas configurações de luta no lugar das antigas. A nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter simplificado as oposições de classe. A sociedade toda cinde-se cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes que diretamente se enfrentam: burguesia e proletariado. Dos servos da Idade Média saíram os Pfaffenbürger, as primeiras cidades. Dessas desenvolveram-se os primeiros elementos da burguesia. O descobrimento da América, a circunnavegação da África criaram um novo território para a burguesia ascendente. O mercado das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o intercâmbio com as colônias, a multiplicação dos meios de troca e das mercadorias em geral, deram ao comércio, à navegação, à indústria um surto nunca até então conhecido e, com ele, um rápido desenvolvimento ao elemento revolucionário da sociedade feudal em desmoronamento. O modo de funcionamento até aí feudal ou corporação da indústria já não chegava para a procura que crescia com novos mercados. Substituiu a manufatura. Os mestres de corporação foram desalojados do seu estado médio. Indústria, a divisão do trabalho entre as diversas corporações desapareceu até a divisão do trabalho na própria oficina singular. Mas os mercados continuavam a crescer. A procura continuava a subir. Também a manufatura já não chegava mais. Então o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. Para o lugar da manufatura entrou a grande indústria moderna. Para o lugar do estado médio industrial entraram os milionários industriais, os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos. A grande indústria estabeleceu o mercado mundial que o descobrimento da América preparara. O mercado mundial deu ao comércio, à navegação, à comunicação por terra um desenvolvimento imensurável. Este, por sua vez,
reagiu sobre a extensão da indústria. E na mesma medida em que a indústria, o comércio, a navegação, os caminhos de ferro se entenderam, desenvolveu-se a burguesia, multiplicou seus capitais e empurrou todas as classes transmitidas da Idade Média para um segundo plano. Vemos, pois, como a burguesia moderna é ela própria o produto de um longo curso de desenvolvimento, de uma série de revolucionamento no modo de produção e de intercâmbio. Cada um desses estados de desenvolvimento da burguesia foi acompanhado de um correspondente progresso político. Estado oprimido sob a dominação dos senhores feudais, associação armada e a auto-administrada comuna. Aqui, cidade republicana independente, além, terceiro estado na monarquia sujeito a impostos. Depois, ao tempo da manufatura contrapeso contra a nobreza na monarquia de estados, ou na absoluta. Base principal das grandes monarquias em geral, ela conquistou por fim, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, a dominação política exclusiva no moderno Estado representativo. O moderno poder de Estado é apenas uma comissão que administra os negócios comunitários, toda a classe burguesa. A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário. A burguesia, lá onde chegou à dominação, destruiu todas as relações feudais patriarcais idílicas. Rasgou sem misericórdia todos os variegados laços feudais que prendiam o homem e os seus superiores naturais e não deixou outro laço entre homem e homem que não o de interesse nu, o do insensível pagamento a pronto. Afogou frêmito sagrado da exaltação pia, do entusiasmo cavalheiresco, da melancolia pequeno-burguesa, na água gelada do cálculo egoísta. Resolveu a dignidade pessoal no valor de troca, e no lugar das inúmeras liberdades bem adquiridas e certificadas, pôs liberdade única, sem escrúpulos, de comércio. Numa palavra, no lugar da exploração encoberta com ilusões políticas e religiosas, pôs a exploração seca, direta, despudorada, aberta. A burguesia despiu da aparência sagrada todas as atividades que até aqui veneráveis e consideradas pia reverência. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados pagos por ela. A burguesia arrancou a relação familiar, o seu comovente véu sentimental e reduziu a uma pura relação de dinheiro. A burguesia pôs a descoberto a brutal exteriorização da força, que a reação tanto admira na Idade Média. Tinha na mais indolente mandrice e seu complemento adequado. Foi ela quem primeiro demonstrou que a atividade dos homens pode conseguir. Realizou maravilhas completamente diferentes das pirâmides egípcias, dos aquedutos romanos e das catedrais góticas. Levou a cabo expedições completamente diferentes das antigas migrações de povos e das cruzadas. A burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção, portanto, as relações de produção, portanto, as relações sociais todas. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a primeira existência de todas as anteriores classes industriais, o permanente revolucionamento da produção, o ininterrupto abalo de todas as condições sociais, a incerteza e o motivo externos distinguem a época da burguesia de todas as outras. Todas as relações fixas e enferrujadas com o seu cortejo, vetustas representações e instituições são dissolvidas. Todas as relações fixas e enferrujadas com seu cortejo, vetustas relações e instituição são dissolvidas. Todas as recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo que era dos estados estável se volatiza. Tudo que era sagrado é desagrado. E os homens são por fim obrigados a encarar com olhos prosaicos a sua posição na vida, as suas ligações recíprocas. A necessidade de um escoamento sempre mais extenso para os seus produtos persegue a burguesia por todo o globo terrestre. Tem de se implantar em toda parte, instalar-se por toda parte, estabelecer contatos em toda parte. A burguesia, pela sua exploração do mercado mundial, configurou um modo cosmopolita a produção e o consumo de todos os países.
Para grande pesar dos reacionários, tirou a indústria do solo nacional onde firmava os pés. As antiquíssimas indústrias nacionais foram aniquiladas e são ainda diariamente aniquiladas. É o que a gente basicamente vê com qualquer estatal, né? A estatal é feita para... São desalojadas por novas indústrias cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas, por indústrias que já não laboram matérias-primas nativas, mas matérias-primas oriundas das zonas mais afastadas e cujos fábricos são consumidos não só no próprio país, mas simultaneamente em todas as partes do mundo. Para o lugar das velhas necessidades satisfeitas por artigos do país entram necessidades novas, que exigem para sua satisfação os produtos dos países dos climas mais longínquos. Para o lugar da velha autossuficiência, o velho isolamento local e nacional, entra um intercâmbio omnilateral. Todos os lados, né? Omnilateral. Uma dependência das nações umas das outras. E tal como na produção material, assim também na produção espiritual, os artigos espirituais das nações singulares tornam-se bem comum. A unilateralidade e a estreiteza nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis, e das muitas literaturas nacionais e locais forma-se uma literatura mundial. A burguesia, pelo rápido melhoramento de todos os instrumentos de produção, pelas comunicações infinitamente facilitadas, arrasta todas as nações, mesmo as mais bárbaras, para a civilização. Os preços baratos de suas mercadorias são a artilharia mais pesada que deita por terra todas as muralhas da China, com que a força a capitulação, com mais obstinado ódio aos bárbaros, ao estrangeiro. Compele todas as nações a aproximarem do modo de produção burguesa, que se quiserem arruinar-se, compele-as a introduzirem no seu seio a chamada civilização, tornarem-se burguesas. Numa palavra, ela cria para si um mundo à sua própria imagem. A burguesia submeteu o campo à dominação da cidade, criou cidades enormes, aumentou num grau elevado o número da população urbana à face rural e deste modo arrancou uma parte significativa da produção à idiotia da vida rural. Assim como tornou dependente o campo da cidade, tornou dependentes os países bárbaros e semi-bárbaros dos civilizados, os povos agrícolas dos povos burgueses, o Oriente, o Ocidente. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção da propriedade da população, aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária disso foi a centralização política. Províncias independentes, quase somente aliadas com interesses, leis, governos e direitos alfandegários diversos foram comprimidas numa nação, num governo, numa lei, no interesse nacional da classe, numa linha aduaneira. A burguesia, na sua dominação de classe de um escasso século, criou forças de produção mais massivas e mais colossais do que todas as gerações passadas juntas. A subjugação da força da natureza maquinária, a aplicação de química à indústria e à lavoura, navegação a vapor, caminhos de ferro, telégrafos elétricos, arroteamento de continentes inteiros, navegação dos rios, populações inteiras feitas saltar do chão, e que século anterior teve ao menos um pressentimento de que essas forças de produção estavam adormecidas no seio do trabalho social. Vimos, assim, que os meios de produção e o intercâmbio sobre cuja base se formou a burguesia foram gerados na sociedade feudal. Num certo estadio do desenvolvimento destes meios de produção e de intercâmbio, as relações em que a sociedade feudal produzia e trocava, a organização feudal da agricultura e da manufatura, numa palavra, as relações da propriedade feudal, deixaram de corresponder às forças produtivas já desenvolvidas, tolhiam a produção em vez de a fomentarem, transformavam-se em outros tantos grilhões, tinham de ser rompidas e foram rompidas. Para o seu lugar entrou a livre concorrência.
com a constituição social e política mais adequada com a dominação econômica e política da classe burguesa. Um modo semelhante processa-se diante dos nossos olhos. As relações burguesas de produção e de intercâmbio, as relações de propriedade burguesa, a sociedade burguesa moderna, que desencadeou meios tão poderosos de produção e de intercâmbio, assemelha-se ao feiticeiro que já não consegue dominar suas forças subterrâneas que invoca. De há decênios de cá, a história da indústria e do comércio é apenas a história da revolta das modernas forças produtivas contra as modernas relações de produção, contra as relações de propriedade, que são as condições de vida da burguesia e de sua dominação. Basta mencionar as crises comerciais e, na sua recorrência periódica, põe em questão cada vez mais ameaçadoramente a existência de toda a sociedade burguesa. A gente viu isso, né? Crise econômica 29, década de 80, 2008, as crises cíclicas do capitalismo. Lá atrás, Marx e Engels já estavam vendo isso acontecer. A crise da superprodução. Nas crises comerciais é regularmente aniquilada uma grande parte não só dos produtos fabricados, como das forças produtivas já criadas. Nas crises irrompe uma epidemia social que teria, de repente, transportada a um estado de momentânea barbárie. Parece-lhe que uma fome, uma guerra de aniquilação universal que lhe cortaram todos os meios de subsistência, indústria e comércio, parecem aniquilados. E por quê? Que ela possui demasiada civilização, demasiados meios de vida, demasiada indústria, demasiado comércio. As forças produtivas que estão à sua disposição já não servem para a promoção das relações de propriedade burguesa. Pelo contrário, tornam-se demasiado poderosas para essa relação e são, por elas, tolhidas. E logo triunfam desse tolhimento, lançam na desordem de toda a sociedade burguesa, põem em perigo a existência da propriedade burguesa. As relações burguesas tornam-se demasiado estreitas para conterem a riqueza por ela gerada. E como triunfa a burguesia das crises? Por um lado, pela aniquilação forçada de uma massa de forças produtivas, por outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais profunda de antigos mercados. De que modo, então, preparando crises mais omnilaterais e mais poderosas e diminuindo os meios de prevenir as crises? As armas com que a burguesia deitou por terra o feudalismo viram-se agora contra a própria burguesia. Mas a burguesia não forjou apenas as armas que lhe trazem a morte, também gerou os homens que manejarão essas armas, os operários modernos, os proletários. Na mesma medida em que a burguesia e o capital se desenvolve, nessa mesma medida desenvolve-se o proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só vivem enquanto encontram trabalho e só encontram trabalho enquanto o seu trabalho aumenta o capital. Esses operários que têm de se vender à peça são uma mercadoria como qualquer outro artigo de comércio, e então por isso igualmente expostos a todas as vicissitudes da concorrência, todas as oscilações do mercado. O trabalho dos proletários perdeu, com a extensão da maquinaria, a divisão do trabalho, todo o caráter autônomo, portanto, todos os atrativos para os operários. Ele torna-se um mero acessório à máquina, a qual se exige apenas o manejo mais simples, mais monótono, mais fácil de aprender. Os custos que o operário ocasiona reduzem por si quase os mesmos de vida que se carece para o sustento e para a reprodução da sua raça. Basicamente, a gente paga o mínimo de salário para a pessoa continuar vivendo o mínimo que ela pode viver, para continuar se reproduzindo, para a gente ter mais funcionário. O preço de sua mercadoria, portanto, também do trabalho, é, porém, igual aos seus custos de produção. Na mesma medida que cresce a repugnância pelo trabalho, decresce, portanto, o salário. Mas ainda na mesma medida em que aumentam a maquinaria e a divisão do trabalho, na mesma medida também a massa do trabalho, seja pelo crescimento das horas de trabalho, seja pelo acréscimo do trabalho exigido num determinado tempo, pelo funcionamento acelerado das máquinas, etc. A indústria moderna transformou a pequena oficina do mestre patriarcal
na grande fábrica do capitalista industrial. Massas de operários comprimidos na fábrica são organizadas como soldados. São colocadas como soldados rasos na indústria sob a vigilância de uma hierarquia completa de oficiais subalternos e oficiais. Não são apenas servos da classe burguesa, do Estado burguês. Dia a dia, hora a hora, são feitos servos da máquina, do vigilante e, sobretudo, dos próprios burgueses fabricantes singulares. Esse despotismo é tanto mais mesquinho, mais odioso, mais exasperante, quanto mais abertamente proclama ser o seu provento o seu objetivo. Quanto menos habilidade a exteriorização da força de trabalho manual exige, quanto mais a indústria moderna se desenvolve, tanto mais o trabalho dos homens é desalojado pelo das mulheres. Diferença de sexo e de idade já não tem qualquer validade social para a classe operária, apenas instrumentos de trabalho que, segundo idade e peso, têm custos diversos. Seja a exploração do operário pelo fabricante termina na medida em que recebe o salário pago de contrato. Logo lhe cai em cima todas as outras partes da burguesia: o senhorio, o merceeiro, o penhorista, etc. Os pequenos estados médios, até aqui os pequenos industriais, comerciantes, renters, com certeza são os rentistas, os artesãos e os camponeses, todas essas classes caem no proletariado. Em parte porque seu pequeno capital não chega para o empreendimento da grande indústria e sucumbe à concorrência dos capitalistas maiores. Em parte porque a habilidade é desvalorizada por novos modos de produção. Assim, o proletariado recruta-se de todas as classes populares. O proletariado passa por diversos estágios de desenvolvimento. A sua luta contra a burguesia começa com a sua existência. No começo são os operários singulares que lutam, depois os operários de uma fábrica, depois os operários de um ramo de trabalho numa qualidade contra o burguês singular que os explora diretamente. Dirige seus ataques não só contra as relações da produção burguesa, dirigem-nos contra os próprios instrumentos da produção, aniquilam as mercadorias estrangeiras concorrentes, destroçam as máquinas, deitam fogo às fábricas, procuram recuperar a posição desaparecida do operário medieval. Nesse estágio, os operários formam uma massa dispersa por todo o país, dividida pela concorrência. A coesão maciça dos operários não é ainda a consequência da sua própria união, mas a consequência da união da burguesia, a qual, para atingir os seus objetivos políticos próprios, tem que pôr em movimento o proletariado todo e, por enquanto, ainda pode. Nesse estágio, os proletários combatem, pois, não seus inimigos, mas os inimigos dos seus inimigos, os restos da monarquia absoluta, os proprietários fundiários, os burgueses não industriais, os pequenos burgueses. Todo o movimento está assim concentrado na mão da burguesia. Cada vitória assim alcançada é uma vitória da burguesia. Mas com o desenvolvimento da indústria, o proletariado não apenas se multiplica, é comprimido em massas maiores e a sua força cresce. Ele sente a mais. Os interesses, as situações de vida no interior do proletariado tornam-se cada vez mais semelhantes, na medida em que a maquinária vai obliterando cada vez mais as diferenças do trabalho e quase por toda a parte fez descer o salário em um mesmo nível baixo. A concorrência crescente dos burgueses entre si e as crises comerciais que daí decorrem tornam o salário dos operários cada vez mais oscilante. O melhoramento incessante da maquinaria, que cada vez mais desenvolve mais depressa, torna toda a sua posição na vida cada vez mais insegura. As colisões entre o operário singular e o burguês singular torna-se cada vez mais o caráter de colisões de duas classes. Os operários começam por formar coalizões contra burgueses, juntam-se para a manutenção do seu salário, fundamentam eles mesmos associações duradouras para premunirem para as insurreições ocasionais. Aqui e além, a luta irrompe em motim. Os operários, de tempos a tempos, os operários vencem, mas só
transitoriamente. O resultado propriamente dito das suas lutas não é o êxito imediato, mas a união dos operários cada vez mais se amplia. Ela é promovida pelos meios crescentes de comunicação, criados pela grande indústria, que põe os operários das diversas localidades em contato uns com os outros. Basta, porém, este contato para centralizar as muitas lutas sociais por toda a parte com o mesmo caráter, numa mesma luta nacional, numa mesma classe. Mas toda a luta de classe é uma luta política, e a união para a quais os burgueses da Idade Média e seus caminhos vicinais precisam de séculos, conseguem-na os proletários modernos com os caminhos de ferro em poucos anos. Esta organização dos proletários em classe, deste modo, em partido político, é rompida de novo a cada momento pela concorrência entre os próprios operários, mas renasce sempre mais forte, mais sólida, mais poderosa. Força o reconhecimento dos interesses isolados dos operários em forma de lei, na medida em que tira provento das cisões da burguesia entre si. Assim aconteceu na Inglaterra com a Lei das 10 horas. De um modo geral, as colisões da velha sociedade promovem de muitas maneiras o curso de desenvolvimento do proletariado. A burguesia acha-se em luta permanente, de começo contra a aristocracia, mais tarde contra os setores da própria burguesia cujos interesses entram em contradição com o progresso da indústria, sempre contra a burguesia de todos os países estrangeiros. Em todas essas lutas, vê-se obrigada a apelar para o proletariado, a recorrer à sua ajuda e, desse modo, arrastá-lo para um movimento político. Ela própria leva, portanto, ao proletariado os seus elementos de formação próprios, ou seja, armas contra ela própria. Além disso, como vimos, setores inteiros das classes dominantes pelo progresso da indústria são lançados no proletariado, ou pelo menos vence ameaças nas suas condições de vida. Também estes levam ao proletariado uma massa de elementos de formação. Por fim, em tempos em que a luta de classe se aproxima da decisão, o progresso de dissolução no seio da classe dominante, no seio da velha sociedade toda, assume um caráter tão vivo, tão veemente, que toda pequena parte da classe dominante se desliga desta e se junta à classe revolucionária, a classe que traz nas mãos o futuro. Assim, tal como anteriormente uma parte da nobreza se passou para a burguesia, também agora uma parte da burguesia se passa para o proletariado e, nominadamente, uma parte dos ideológicos burgueses que conseguem levar o entendimento teórico do movimento histórico todo. De todas as classes de hoje em dia defrontam a burguesia, só o proletariado é uma classe realmente revolucionária. As demais classes vão se arruinando e só sobram com a grande indústria. Nunca tinha ouvido falar essa palavra, só sobram. O proletariado é o produto mais característico dessa. Os estados médios, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, todos eles combatem a burguesia para assegurar, face ao declínio, a sua existência como estados médios. Não são, pois, revolucionários, mas conservadores. Mais ainda, são reacionários, procuram fazer andar para trás a roda da história. Se são revolucionários, são apenas à luz de sua iminente passagem para o proletariado, e assim não defendem os seus interesses presentes, mas os futuros, e assim abandonam sua própria posição para se colocarem no proletariado. O Lupen proletariado, essa putrefação passiva das camadas mais baixas da velha sociedade, é aqui além atirado para o movimento por uma revolução proletária, e por toda a situação de vida estará mais disposto a deixar comprar pelas maquinações reacionárias. As condições de vida da velha sociedade estão aniquiladas, já nas condições de vida do proletário está desprovido de propriedade. A sua relação com a mulher e os filhos já não tem nada em comum com a relação da família burguesa. O trabalho industrial moderno, a subjugação moderna ao capital, que é a mesma na Inglaterra, na França, na América, na Alemanha, em todo o mundo, tirou-lhe todo o caráter nacional. As leis, a moral, a religião são para ele
outros tantos preconceitos burgueses, atrás dos quais se escondem outros tantos interesses burgueses. Todas as classes anteriores que conquistaram a dominação procuraram assegurar a posição na vida já alcançada, submetendo toda a sociedade às condições do seu provento. Os proletários só podem conquistar as forças produtivas sociais abolindo o seu próprio modo de apropriação até aqui e com ele todo o modo de apropriação até aqui. Os proletários nada têm de seu a assegurar. Tem sim de destruir todas as seguranças privadas e asseguramentos privados. Todos os movimentos até aqui foram movimentos de minorias ou de interesses de minorias. O movimento proletário é um movimento autônomo da maioria imensa, no interesse da maioria imensa. O proletariado, a camada mais baixa da sociedade atual, não se pode elevar-se, não pode se endireitar-se sem fazer ir pelos ares toda a superestrutura das camadas que formam a sociedade oficial. Pela forma, embora não pelo conteúdo, a luta do proletariado contra a burguesia começa a ser uma luta nacional. O proletariado de cada um dos países tem naturalmente de começar a resolver os problemas da sua própria burguesia. Ao traçarmos as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, seguimos de perto a guerra civil mais ou menos oculta no seio da sociedade existente até o ponto em que se rebenta numa revolução aberta. O proletariado, pelo derrube violento da burguesia, funda sua dominação. Toda a sociedade até aqui repousava, como vimos, na oposição das classes opressoras e oprimidas, mas para se poder oprimir uma classe, tem de lhe asseguradas condições em que possa pelo menos ir arrastando sua existência servil. O servo conseguiu chegar na servidão a membro da comuna, tal como o pequeno burguês a burguês, sobre o julgo do absolutismo feudal. Pelo contrário, o operário moderno, em vez de se elevar com o progresso da indústria, afunda-se cada vez mais abaixo das condições da sua própria classe. O operário torna-se no indigente e o pauperismo desenvolve-se ainda mais depressa do que a população e a riqueza. Tornam-se com isso evidente que a burguesia é incapaz de continuar a ser por muito tempo a classe dominante da sociedade e a impor à sociedade como lei reguladora as condições da vida de sua classe. Ela é incapaz de dominar porque é incapaz de assegurar o seu escravo a própria existência do seio da escravidão, porque é obrigada a deixá-lo afundar-se numa situação em que tem de ser ela a alimentá-lo, em vez de ser alimentada por ele. A sociedade não pode mais viver sob ela, ou seja, sobre a dominação da burguesia. A vida desta já não é mais compatível com a sociedade. A condição existencial para a existência e para a dominação da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos de privados, a formação e multiplicação do capital. A condição do capital é o trabalho assalariado. O trabalho assalariado repousa exclusivamente na concorrência entre os operários. O progresso da indústria de que a burguesia é portadora, involuntária e sem resistência, coloca no lugar do isolamento dos operários pela concorrência à sua união revolucionária pela associação. Com o desenvolvimento da grande indústria, é retirado debaixo dos pés a burguesia a própria base que ela produz e se apropria dos produtos. Ela produz antes do mais o seu próprio coveiro. O seu declínio e a vitória do proletariado serão igualmente inevitáveis.